Bom, então a gente vai hoje seguir com os ensinamentos, contemplando os ensinamentos especiais do Lama, né, do Lama Ala, e seguindo com o vídeo sobre equilíbrio cognitivo, o vídeo 3, né, vamos finalizar a parte um do vídeo 3, o terceiro ensinamento que ele deu sobre esse tema, e talvez a gente comece o início da parte 2, né, do vídeo 2 desse ciclo de ensinamento que o Lama conduziu no dia 1º de junho. Mas antes disso, a gente vai fazer as preces. Então, a gente vai acalmar o corpo, trazer nossa presença, né, uma presença de qualidade. Nós vamos recolher a mente de todos os estímulos, de todas as preocupações, de todas as elaborações, e trazer a mente para esse momento, trazer a nossa atenção para esse momento, abrir espaço no coração e na mente para ouvir os ensinamentos do Lama, para compreender e transformar em nós todos esses condicionamentos, obscurecimentos que advêm de uma compreensão equivocada da realidade. Agora a gente abre espaço no nosso coração e mente, invocando a presença de Guru Rinpoche, pedindo a Guru Rinpoche as bênçãos para esse ciclo de ensinamento e prática, sustentando a presença de Guru Rinpoche à nossa frente, nós recitamos a prece de 7 linhas. Hum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yogi Nupchan Tsam Pema Gesar Pola Yantsen Chogi Nyodrupni Pema Jone Jesudra Kordu Kandro Mampeko Keki Jesudak Drupki Jinji Lapchi Shiksu So Guru Pema Siji Hum Orgen Yogi Nupchan San Pema Gesar Pula Yantsen Chogi Nyodrupni Pema Jone Jesudra Kordu Kadro Mampeko Keki Jesudak Drupki Chenji Lapchi Shiksu So Guru Pema Siji Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chodnan Lan Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodan Tsochi Chodnan Lan Jancho bardo dagni chapsuchi dagi jinso de pesonanti drola pentir sanje drupacho.
sustentando em nosso coração a presença de Guru Rinpoche, a presença das três joias e a motivação mais elevada da Bodhicitta. Seguiremos, então, ouvindo e contemplando os ensinamentos do Lama. Tudo bem? Oi, Cris. Tudo bem, querida? Vamos lá, pessoal. A gente vai seguir. Deixa eu só encontrar aqui um. Esqueci de deixar aberto, meu Deus. Achei. Muito bem, muito bem. Então, a gente vai hoje dar sequência, né? A gente vai seguir com o vídeo sobre equilíbrio cognitivo. E aí, eu vou só recapitular um pouco, a gente vai seguir na parte, o vídeo, o Lama trouxe um ensinamento, uma terceira palestra sobre esse tema de equilíbrio cognitivo. Ele começou, ele começou não, ele deu essa palestra no dia 1º de junho, e aí, como a G sempre faz, ela dividiu, né, esses ensinamentos em 3 vídeos, então ela diminui um pouquinho o ritmo do Lama e vai fazendo a tradução simultânea, então são 3 vídeos no total, a gente está cobrindo, contemplando o primeiro desses 3 vídeos, a parte 1 deste ciclo. Aí hoje, a gente possivelmente termina essa parte 1. E se der tempo, se a gente tiver ainda tranquilo, né, e possível, a gente começa a parte 2. Por quê? Só recapitulando um pouquinho, nesse vídeo o Lama começou nos lembrando da nossa aspiração suprema, né, que é o cultivo de Bodhicitta, e ele já trouxe de novo, né, o tema da matriz sêxtupla, das 6 inteligências, que a gente vai buscar desenvolver, de acordo com esses ensinamentos que ele está dando, né? A inteligência atencional, a inteligência ética, aliás, começando com a inteligência conativa, inteligência ética, atencional, cognitiva, que é esse que a gente está cobrindo aqui, né? Ouvindo o que o Lama nos diz sobre esse equilíbrio, essa inteligência. Depois vem a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Então, ao longo desses ciclos que o Lama tem saído para oferecer palestras para o pessoal que está lá em retiro, no CCR, e para a gente também, né? Aqui através da internet a gente assiste esses vídeos, ele está falando sobre cada uma dessas inteligências, dessa matriz sêxtupla. E aí ele levou um tempo mais longo, assim, 3 ou 4 encontros, na verdade, para falar sobre equilíbrio cognitivo. E aí, então, a gente está nessa terceira palestra do Lama. E aí ele relembrou, só para a gente recapitular o que a gente viu com a Flor na semana passada, ele falou sobre como o conhecimento científico se dava até desde 4.000 anos atrás, ele falou bastante sobre a Universidade de Nalanda, né, que durante 1.000 anos, aproximadamente, foi o berço, né, de um conhecimento que adivinha especialmente de uma experiência também contemplativa. Então, a experiência mental, a percepção mental era uma das, é ainda, né, pelos contemplativos que seguiam por essa forma de desenvolver esse autoconhecimento. Mas a percepção mental, dentro dessa ciência contemplativa, era um elemento super importante, tão importante quanto os outros 5 sentidos, né, no desenvolvimento desse corpo de conhecimento. E aí, quando há 400 anos a ciência eurocêntrica teve essa profusão, vamos dizer, esse desenvolvimento, né? Essa percepção mental, esse conhecimento que eles chamam de subjetivo, foi desconsiderado e invalidado completamente. E aí, então, eles refutam essa ideia, né, de que a introspecção, a percepção mental seja algo relevante para o conhecimento, para a produção científica, e simplesmente descartam esse corpo de conhecimento desenvolvido, né, e compartilhado e aprofundado há mais de 4.000 anos, desde mais de 2.000 anos antes de Cristo, né? Isso já era estruturado e era transmitido em grandes universidades na Índia e na Ásia. E aí a ciência eurocêntrica descarta isso como se isso não tivesse validade nenhuma. Então, o Lama trouxe tudo isso, falou sobre isso
No início dessa parte um do vídeo que a gente está assistindo, a gente cobriu isso com a Flor, né, nos trouxe para a gente na semana passada, e aí a gente vai partir agora para um ponto em que o Lama faz a refutação das objeções sobre a ciência contemplativa. E para refutar o que esses cientistas eurocêntricos fazem de objeção à ciência contemplativa, ele usou um modelo que era utilizado na Universidade de Nalanda, que se apresenta um corpo de conhecimento, vamos dizer assim, né? Você apresenta ali as suas os elementos que você estudou, o conhecimento que você produziu. E aí, a partir dessa apresentação, grupos vão fazer objeções sobre esse conteúdo que você apresentou. Então, eles vão apresentar objeções discordando disso que você está falando. E aí, o cientista, né, o praticante contemplativo da Universidade de Nalanda, ele refutava essas objeções com argumentos. Então, cada uma das objeções que eram feitas acerca desse conhecimento apresentado, cada uma das objeções apresentadas, né, ele vai pontuando e refutando, trazendo outros elementos que mostram que essa objeção não tem nenhum sentido. E aí é isso que o Lama vai fazer. Então, ele apresentou para a gente esse caminho, né, do conhecimento contemplativo e da forma de produzir esse conhecimento, né, de desenvolver. E aí ele, então, apresentou isso para a gente, e agora ele vai apresentar algumas objeções que cientistas ocidentais, eurocêntricos, fazem a essa visão da ciência contemplativa. Então, hoje a gente vai cobrir essa refutação do Lama acerca dessas objeções. Tá dando para entender, gente? Eu tá ficando confuso demais. Mas levantem a mãozinha, eu abro o microfone para falar, se não entenderem. Então, hoje o Lama vai fazer isso, a refutação das objeções. A gente vai assistir esse ponto, né? E aí, depois, mais adiante, que vai ser na semana que vem ou na outra, né? Ele vai trazer respostas de contemplativos invalidando essas objeções, que demonstram, que comprovam que aquilo que é apresentado pela ciência contemplativa é, de fato, um corpo de conhecimento factível, válido e que pode ser experimentado e comprovado, né, a partir do momento que outras pessoas se dedicarem a realmente praticar. Mas vamos ouvir o que o Lama vai dizer e como ele vai trazer essas objeções para a gente, né? Tudo bem? Tudo bem. E aí, gente, antes de entrar no vídeo exatamente, eu queria mostrar para vocês e encorajar vocês, porque assim, esse é um tema que não é simples, né? É um tema complexo, e à medida, como é um tema que o Lama alongou, né? Se prolongou, foram três, quatro, na verdade, a gente está cobrindo o terceiro, vezes que ele saiu do retiro, ele trouxe esse tema para ser trabalhado. E aí a gente trabalha em pedaços aqui, né? Contemplando, comentando. E aí, é maravilhoso, que vai trazendo uma abertura na nossa compreensão, mas mais maravilhoso ainda ou seria, né, se a gente conseguir, durante a semana, em algum momento, eu sei que todo mundo tem suas ocupações, mas se a gente conseguir revisitar esse conteúdo que foi trabalhado, sabe? Então, hoje, por exemplo, a gente vai seguir na segunda metade do vídeo um. Então, vocês podem acessar lá na página do Alunos do Lamalan Wallace, que tá todos os vídeos lá, que eu vou compartilhar com vocês aqui, só para vocês visualizarem essa possibilidade. Espera rapidinho, deixa eu... Que aí é muito fácil e assim dá para todo mundo ir lá e ver de novo, sabe? E assistir os outros vídeos que já passaram. Então, é muito importante, assim, porque isso traz para a gente mais elementos e a gente vai compreendendo mais profundamente o tema. Então, é esse site que a gente criou, né? Alunos do lamarlonwallace.net.br. Então, quando você abre o site, está nessa página. E aí é que vai ter várias coisas sobre o Lama, né? Esse ciclo de ensinamentos está aqui, nesse ícone de ensinamentos especiais. Você clica ali, vai abrir essa página. Deixa eu pôr pra cá. Essa página com todos os ciclos, com todas as palestras que o Lama ofereceu quando ele sai, né, a cada 6 semanas dos retiros, todas as palestras que ele ofereceu desde a primeira, lá em novembro, até a do dia 1º de junho.
A do dia 16 de julho ainda não está aqui. Todas elas já com a tradução simultânea da Giane. Então, facilita muito. Aí a gente está cobrindo esse aqui, dia da Aquine, 1º de junho. Aí a gente vem aqui e clica nesse, né? Clica sobre o link. Aí vai abrir a página que tá esses vídeos, que estão esses vídeos, né? Então, aqui a gente tem um primeiro vídeo, Lama Alan Wallace, 1º de junho, parte 1, a gente está cobrindo esse. Depois vem a parte 2, e depois vem a parte 3, que é a meditação. Então, a gente está cobrindo esse daqui, o primeiro. E aqui, se você clica aqui, vai abrir a página de notas que o Lama usou nessa palestra que ele deu. Então, as notas ficam também ali fáceis de serem acessadas. E aí, quando a gente está ouvindo o Lama, a gente vai acompanhando com as notas, ajuda muito também na compreensão. Então, é só uma sugestão que a Flor sempre dá, e eu também quero fortalecer aqui esse convite para a gente realmente olhar de novo os vídeos, acessar de novo os vídeos para ver o que o Lama está trazendo de uma forma mais direta, né? A gente assistiu o vídeo direto, sem interrupção. Tudo bem? Feito esse blá 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 inicial, então agora vamos assistir o vídeo, né? A qualquer momento, se vocês quiserem falar ou tiverem dúvidas sobre qualquer coisa que ele falar, né, no vídeo, vocês podem abrir o microfone ou levantar a mãozinha, tá? Tá aqui habilitado para todo mundo falar quando quiser. E aí a gente vai seguindo junto. A princípio, a gente vai cobrir todo esse resto, que vai dar mais ou menos 40 minutos, e no próximo vídeo, sobre as refutações do Lama, iria até mais ou menos 29 minutos. Então, eu não sei se vai dar para cobrir isso tudo hoje, vai dar mais de 1 hora, só de vídeo. Mas a gente vai até onde der, tá bom? Então, vamos nós. Vou botar aqui, vou botar no ponto, que eu não deixei no ponto, né? A gente vai começar de onde paramos na semana passada. Ah, esqueci de compartilhar o som, gente, desculpa. Deixa eu botar aqui. Isso. Então vamos ver o que eles têm a dizer. Vocês estão ouvindo? Então tá, vamos lá. A introspecção, a inversão da percepção mental para a própria mente, para explorar o que está ali, que é exatamente o que William James definiu, né, como ele definiu esse termo, é o modo central de investigação da mente, que é como olhar para as estrelas como sendo o modo central de investigação para a astronomia, olhar para os pássaros como sendo a abordagem central para a ornitologia, e olhar para os produtos químicos como sendo algo que é muito importante se você quiser entendê-los. Nós nunca desenvolvemos essa habilidade em 150 anos de ciência cognitiva ocidental. Nós nunca desenvolvemos a habilidade e refinamos para observar a mente de uma forma rigorosa e replicável. Então, quando nós dizemos que isso pode ser feito, então as objeções certamente surgirão. E agora nós vamos. Depois de... Bom, vamos lá. Então, aqui está a primeira. Eu não quero dar o nome, mas este é de um dos principais filósofos da mente na civilização ocidental. E não é exclusivo de uma pessoa só. Se fosse, eu poderia dar o nome dela, mas não é o caso. Eu não vou dar. Mas ele é renomado, eminente. É um dos principais filósofos mais renomados do hemisfério ocidental. E ele escreveu: se por introspecção queremos dizer uma capacidade especial, assim como a visão, só que menos colorida, em que temos que inspecionar dentro, ou seja, olhar para dentro, se isso é o que significa introspecção, então me parece que essa capacidade não existe. Não pode fazer isso. Não poderia haver. Porque o modelo de inspecionar dentro requer uma distinção entre o objeto inspecionado e aquilo que inspeciona esse objeto. E não
Em outras palavras, a única forma de conhecimento que existe é dualista, onde tem uma separação radical entre o objeto e o sujeito. Mas quando você tenta inspecionar dentro, essa divisão entre objeto e sujeito não existe. E, portanto, não pode existir. Ou seja, o que ele está dizendo é que aquilo que é fundamentalmente delusivo é a sua fonte fundamental de refúgio, que nem sequer está aberta para discussão. E, a menos que seu modo de percepção seja delusivo, então ele não existe. A menos que essa é a abordagem budista, né? Mas ele está dizendo isso muito a sério, porque o modelo de inspecionar dentro requer uma distinção entre objetos inspecionados e aquilo que inspeciona. E nós não podemos fazer essa distinção para estados conscientes. Rapidinho, vocês querem que eu coloque junto a... É melhor, né? Agora que eu pensei nisso, as notas, o escrito. Não? Vai bem assim? Tá tranquilo assim? Então tá, desculpa. Mas já começa aqui, né? O modelo da ciência eurocêntrica é a dualidade. Se não é dual, não serve para eles, não tem como ser. Que louco, né? Mas vamos. A introspecção não existe. Não é que, que ela falha, ela simplesmente não existe. E eu tenho muito mais detalhes sobre a refutação desse mesmo ponto sobre uma outra pessoa que é muito eminente. Esta é muito eminente. Outros dizem que a experiência subjetiva não existe. E os mais renomados. E outro neurocientista diz que a consciência não existe. Ele é muito renomado. Então, nós vendo essas coisas que são um insulto à nossa própria experiência pessoal, e eles estão saindo impunes. Então, eu vou refutar as objeções. Porque eu conheço pela minha própria experiência, de ter debatido em algumas ocasiões com materialistas super comprometidos com o materialismo científico, incluindo o autor desta declaração. Foi uma perda completa de tempo para mim. E uma completa perda de tempo para a pessoa com quem eu estava debatendo também. Porque eu sei que não importava o que eu dizia. Eu não fui capaz de mudar a opinião dessa pessoa. Mas pode ser que haja alguém na plateia com uma mente aberta e pode ser que eles tenham sido influenciados. Mas essa afirmação de que a introspecção não existe conforme eu avanço aqui nesse tema de hoje, eu gostaria de assumir a posição de que eu não estou refutando uma outra pessoa e tentando provar que essa outra pessoa dizer, não, por favor, acredita, minha posição é sólida. Não, por favor, não me bate, eu vou defender. Não, eu não vou fazer isso. As pessoas já estão convencidas de uma forma fundamentalista, ou dogmática, ou materialista, científico, ou fundamentalismo religioso, ou que agora nós vimos surgir no horizonte, fundamentalistas políticos, onde eles estão sua lealdade a um partido político, ao indivíduo, um demagogo, e não importa, não faz diferença. As evidências não fazem a menor diferença, ou o raciocínio que você mostra a eles. Eles não questionam suas crenças. É um compromisso absoluto. E nós vimos isso não só em um país. Então, não tem nenhuma razão para desperdiçar nosso fôlego com essas pessoas. E o Buda não ensinou as pessoas que não pediram para receber ensinamentos. Ele não foi lá, olha, pessoal, vem cá, que eu tenho uma coisa importante para contar para vocês. Ele não fez isso, nunca. Então, conforme eu vou avançando aqui as objeções à introspecção, primeiramente, isso existe, nós vamos fazer um experimento, porque a refutação será interna.
Não vamos pensar que nós vamos persuadir alguém que já se decidiu. Esquece, isso é perda de tempo. E a vida é muito curta. Então vamos fazer um experimento para ver se isso é verdade ou não, certo? Então vai levar 1 minuto, mais ou menos. Todos conhecem sabem um pouco de inglês? Então vocês conhecem essa frase? Mary tem um cordeirinho branco como a neve, mas eu vou falar só essa frase. Todo mundo conhece essa frase. Mary tinha um cordeirinho que era branco como a neve. Então, essas duas frases aqui. Então, o que eu gostaria de fazer, para ver se isso é verdade ou não, é que nós vamos nos sentar quietinhos, em silêncio, e recitar mentalmente. Mary tinha um pequeno cordeirinho, que era branco como a neve. Certo? 1, 2, 3. Vê se você consegue fazer isso. Recitar mentalmente. Muito bem, acabou. Alguém não sabe se você fez isso ou não? Não sabe se você recitou ou não? E pronto, acabou. Acabou o assunto. Essa é a refutação que a gente precisa. Você não estava só pensando que a Mary tinha um cordeirinho, que era branco como a neve. Mas você estava consciente de estar fazendo isso, desse processo de pensamento estar acontecendo. Isso chama introspecção. Então, enfim, esse homem é brilhante. Ele escreveu muitos livros. E muitas coisas que ele disse são muito inteligentes, mas isso é tão tolo que tudo que eu posso sentir é compaixão. Que no momento, aquilo que nós prestamos atenção é a realidade. E existem muitas pessoas na filosofia, especialmente na ciência cognitiva, especialmente na neurociência, que são tão treinados como se alguém tivesse colocado prendendo a cabeça deles e falar: você vai olhar só para fora, nunca olhe para dentro, só para os comportamentos. E certifique-se disso, de que a introspecção não tem papel no estudo da mente, porque, afinal de contas, a mente é apenas um conjunto de predisposições para o comportamento. A experiência subjetiva, nem vamos falar sobre isso. Introspecção, esquece, não tem nenhum papel. E eles saíram impunes, têm saído impunes pelos últimos 50 anos. 50 anos em que eles estão simplesmente bloqueando qualquer visão real sobre a mente. Porque eles disseram que você não deve olhar. Porque se você fizer isso, você vai acabar descobrindo que a nossa premissa básica de que a mente não é nada mais do que uma predisposição para o comportamento é completamente falsa. E se você dizer isso, você vai estar do lado da afirmação de que uma predisposição para o comportamento é chamado de programação. E um robô pode ser programado. Isso dá predisposição para um comportamento. E agora você vai dizer que os robôs se comportam como seres conscientes. Eles têm mentes, porque eles têm uma predisposição para o comportamento. Você já configurou tudo isso. Muito antes de existirem computadores ou robôs, e agora toda essa coisa de inteligência artificial, está tudo acertado para eles serem chamados de conscientes. Esse é o legado do pensamento de que a mente não é nada mais do que uma disposição para o comportamento. Isso, na verdade, é idiota. Então, não vou mais gastar tempo com isso, mas eu acho que a melhor refutação disso talvez tenha vindo de Groucho Marx. Vocês sabem quem ele é, né? Comediante americano, né? Então, Groucho Marx. Ele tinha uma citação que basicamente coloca um fim nisso. Em quem você vai acreditar? Em mim ou nos seus próprios olhos? Em quem que você vai acreditar? Eu estou dizendo que a introspecção não existe porque não é dualista. Não tem separação clara entre sujeito e objeto. É isso que eu estou dizendo. E eu sou o cara, sou professor titular de uma grande universidade. Ou você vai acreditar na sua própria experiência? Você sabe se a sua mente está agitada, ou se você está pensando ou não está pensando, se está feliz ou está triste? Você tem alguma ideia de como sua mente está? E aí ele diz: olha, a sua experiência não importa, ela nem existe, na verdade. O que importa é o que eu estou dizendo. Mas isso é tão enganoso. Não confie nisso.
Isso é muito comum entre os principais psicólogos cognitivos hoje em dia. E aí está. Então, não tenho mais nada a dizer sobre isso. Tudo bem, gente, até aqui. A gente já começa assim, como, né? Como? Mas enfim, né? Então, o Lama começa trazendo essas refutações, essa objeção de que a introspecção não existe, né? Cientistas renomados, ele disse que não ia citar o nome de quem falou, fez essas afirmativas aqui, mas dizendo uma coisa, né, que não faz o menor sentido para a gente, assim, para quem está meros meditantes comum, imagina para uns níveis, né, de contemplativos, assim como o Lama Ala. Então, ver essa visão da mente como um conjunto de condicionamentos, assim, que não pode ser não observável, né, não, é muito louco, né? Então, Enfim. a convidá-lo para ir fazer uma experiência, né? Então, mas esse que é o ponto que o Lama disse também, né, Cris? Assim, que não adianta tentar convencer essas pessoas que não querem ver, que eles já estão com uma visão tão encerrada, uma fixação nessa ideia, que não tem espaço nem para fazer uma experiência, né? Para vivenciar uma experiência, não tem espaço para reflexão ou para entrar um filete de luz que seja. Então, aí a gente não vai perder tempo também tentando convencer quem não está a fim de olhar para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa saber que essas pessoas estão por aí falando esse tipo de coisa, né? E que isso não faz o menor sentido. Então, mas vamos seguir ouvindo o que o Lama fala. E eles falam muito sobre essas observações introspectivas, né? Esses cientistas. Enfim, vamos ouvir o que ele diz que é melhor. Darcy mandou uma mensagem. Vamos ver. O termo dogma refere-se a uma visão de mundo aplicada universalmente, formada a partir de um conjunto de crenças e atitudes que exige submissão intelectual e emocional. Como tal, o dogma exerce um poder sobre os indivíduos e as comunidades que vai muito além dos meros fatos e teorias baseadas nele. Na realidade, ele pode prevalecer apesar das evidências contrárias totalmente óbvias e submissão, e ele pode tornar ainda mais aguerrido diante dos obstáculos. Existem muitos tipos de dogma, entre eles os religiosos, filosóficos, políticos e científicos. Ciência contemplativa do Lama Ala. Maravilhoso, né? E ele vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre esse dogma, né? Essa coisa, essa visão encerrada a partir da crença. Mas tem uma refutação mais adiante que ele vai falar um pouco sobre isso também, tá? Sim. Vamos seguir, gente. Os outros são mais interessantes do que esse. Então, todos os outros estão reconhecendo que a introspecção, as observações introspectivas, inverter a percepção mental, elas acontecem. Isso já é bom, muito obrigado por reconhecer isso, né, o óbvio. Mas, agora fica mais interessante. Eu vou dar só mais uma analogia, que realmente me veio essa manhã. Uma pessoa que está ensinando aos seus alunos talvez por 50 anos, graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, que a introspecção não existe. Está ali dizendo ela é autoridade, é professor titular, etc. Numa grande universidade, introspecção não existe. Não existe. Não existe. O que me impressiona é como se fosse um homem surdo gritando a plenos pulmões que os sons não existem, que a percepção auditiva não existe. E no que diz respeito a ele, é verdade. A experiência dele, é verdade. Para todo mundo que tem ouvidos, estão dizendo, o que tem de errado com esse cara? A menos que os alunos forem avaliá-los, isso pode ser capaz, que ele tão capaz de suprimir as habilidades introspectivas de tal forma, e esses alunos sofrem uma lavagem cerebral tão grande que nem o homem gritando pelo microfone, como um show de heavy metal, gritando tão alto que o som não existe. Mas quando ele termina, todos ao redor dele ficaram surdos também, com os ouvidos estourados.
Então não tem nada, nem motivo para dar risada disso, porque isso é uma visão muito comum na filosofia da mente, na ciência cognitiva. E eles não usam, mesmo que eles reconheçam, eles dizem, bom, tá bom, introspecção existe, mas elas são instáveis e é impossível de ser verificada. Então, nós podemos trazer o Groucho Marx para cá também. Aquela foi uma boa piada, mas só que não. Nossas introspecções, as observações introspectivas são instáveis, claro. Claro que são. Mas para a pessoa que fica muito feliz em contestar, depois ir embora para casa, comer um hambúrguer, e fim da conversa. Mas, para o contemplativo indiano de 4.000 anos atrás, aquele era o início da conversa. As nossas observações introspectivas, conforme nós conhecemos, é observar os pensamentos. Eles passam, e daqui a pouco eu estou pensando em outra coisa. Eu estou ali, descansando na consciência da consciência. E daí eu penso sobre isso. E daí eu volto. E daí, claro, isso é instável. Essa é a minha analogia favorita. É ter um telescópio montado nas costas de um camelo numa tempestade de neve. Não, numa tempestade de areia. Tentando determinar se Júpiter tem luas ou não. É um bom instrumento, o telescópio, né? Mas não nas costas de um camelo, numa tempestade de areia. É assim que a nossa atenção é, normalmente. Quer dizer, manter a atenção por 3 segundos consecutivamente é um grande feito. Então, esse é o começo da conversa para um contemplativo. Você sabe que você está certo. Nossas observações introspectivas são instáveis. Talvez nós deveríamos arregaçar as mangas e desenvolver alguma técnica para tornar a introspecção mais estável, contínua, clara, vívida. Talvez nós deveríamos fazer isso. E aí isso ia desaparecer, porque você decidiu montar o seu telescópio num tripé numa noite clara e deixou o camelo para trás. Então, instável sim, com certeza, é um trabalho em andamento ainda. Mas esse é um dos principais motivos para a meditação, para treinar a sua mente. Para que as suas observações, quando você está ouvindo alguém, ou quando você está fazendo outras observações externas, porque, olha, essa tecnologia não faz nenhuma observação, na verdade. Se não houver nenhum observador, não tem observação sendo feita. É só um monte de tecnologia, tendo átomos colidindo com ela. Isso não é uma medida, uma medição. Mas são impossíveis de verificar. Bom, isso não vai ser fácil de refutar ou de concordar. E se alguém de vocês disser, eu alcancei Shamatha, essa é uma afirmação bastante forte, ousada. Ok, você está praticando aqui por 1 ano ou 2, observando os 9 estágios de desenvolvimento da atenção, daí você tem as experiências extraordinárias de romper do reino da forma, e você vem para o seu professor e fala, Lama lá, demorou muito tempo mais e consegui. Eu consegui. Eu atingi Shamatha. E poderia se dizer à primeira vista, bom, isso não pode ser verificado. Você disse, mas como é que eu vou saber? E a resposta é, definitivamente existem maneiras de testar. Certamente existem maneiras de testar. Você pode saber se é verdade ou não é. Eu não vou contar todas as razões, mas é possível saber. É uma afirmação falsa ou é válida? E os contemplativos têm avaliado as realizações uns dos outros desde que os contemplativos existem. Sejam os rishis, entre os rishis. Quem é o Maharishi? E os Maharishis reconhecem outros Maharishis.
E quem são os professores de ensino médio dos rishis? Bom, mas né, não tem nada de espetacular. Quais são aqueles que estão remando ainda na escola básica? Os fundamentos. Os rishis podem dizer quem são os rishis. Os grandes yogis do Tibete. Jung Khyentse Rinpoche reconheceu Dudjom Rinpoche, reconheceu Trungpa Rinpoche. E, bom, eles se conhecem. E claro, na visão budista, na visão hindu, se você desenvolver shamatha, uma das vantagens é desenvolver clarividência. E você pode observar a mente de outras pessoas. Agora que você não está mais encapsulado nessa mente grosseira pequena que você chama de sua mente, que parece ter barreiras claras, você rompe tudo isso para a consciência substrato de não há barreiras, e então, essa é uma afirmação feita há milhares de anos. E nenhum contemplativo refutou. Ah, Tisha, você fez esse comentário 1000 anos atrás, mas eu acho que está errado. Eu não concordo. E todos os outros falam, volta para a prancheta, filho. Se você não conseguiu, não significa que ninguém tenha conseguido, mas muitos conseguiram. Gyatso Rinpoche claramente tinha clarividência. Diga contra o Rinpoche ali no alto da colina aqui do lado. Ele escreveu no seu elogio a Gyatso Rinpoche. Ele é um dos lamas mais famosos da tradição tibetana. Muitos conheceram, ele conheceu muitos lamas, mas muito poucos como Gyatso Rinpoche. Ele tornou a clarividência dele tão óbvia que não podia haver dúvidas. Namo. E aquilo era verdade. Outros lamas também têm clarividência, exibiram Siddhis, Gyatso Rinpoche. Se você lê o livro sobre a vida dele, ele manifestava Siddhis um após o outro, incluindo a consciência da mente de outra pessoa, incluindo pré-cognição. Muito óbvio. Ele deixou muito evidente. Ele não tinha vergonha disso. Yanta Rinpoche exibiu Siddhis. Dzong Rinpoche, o grande mestre Gelupa da encarnação anterior, também manifestou Siddhis. Então, sim, existem formas. Então, são verificáveis. Os grandes reconhecem os grandes. Albert Einstein poderia reconhecer Niels Bohr, que poderia reconhecer Heisenberg, poderia reconhecer Du Broglie, poderia reconhecer Wolfgang Pauli. Todos eles reconhecem quem são os crème de la crème. E aqueles que ainda não estão lá, tem aqueles que estão abaixo, aqueles que são professores de ensino médio ou de física do ensino fundamental, mas os mais elevados reconhecem os inferiores, mas os inferiores não necessariamente reconhecem os mais elevados, está acima da capacidade deles. Então, não verificável? Não, está errado isso. Não, porque vem de uma sociedade muito primitiva chamada Ocidente. Introspecção, essa aqui é a minha preferida. As observações. Seguimos bem aí, gente? É interessante, né, de como essa refutação realmente cai por terra, assim. Mas saber como o cientista ocidental, né, eurocêntrico, ele tem essa busca de uma afirmação daquilo que ele mesmo, um caminho que ele mesmo não percorreu, ele é identificado a partir dessa relação, né, sujeito-objeto. Mas na ciência contemplativa, que é uma realização, né, em primeira pessoa, como é que você vai verificar? Se você não percorreu o caminho, não tem aquela realização, você não tem como reconhecer, julgar ou identificar, né, a realização do outro. Só é possível de identificar, mas quem vai identificar? Outro ser, né, outro professor, outro mestre que já percorreu o caminho e que tem essa realização. Ele reconhece aqueles que também têm, né, que estão desenvolvendo no caminho e alcançam essa realização. E aí não dá para mentir. Como é que você vai mentir sobre uma realização para não ser realizada? Sabe todas as possibilidades, as potencialidades, né? Muito interessante, né? Darcy, quer falar? Por favor. É bem rápido. O que eu estou vendo é que as objeções
elas vão de encontro e não ao encontro do método científico. Então, não se trata nem de analisar a objeção, mas é de dizer o seguinte: o indivíduo não que é um cientista não segue o método científico para poder objetar alguma coisa. Então, é inválido a priori. Exatamente. Ele não seguiu, ele tá fazendo objeção a algo que ele sequer tomou conhecimento, né? Porque ele não praticou, ele não tomou contato com aquilo de verdade, né? Então já, enfim, mas é um tema, né? E eles fazem essas objeções. E é interessante ouvir a forma como o Lama faz essas refutações, né? Ele fica louco, né? É legal de ver. Vamos seguir mais, então. Observações introspectivas são úteis apenas para entender os estados meditativos. São úteis apenas para entender os estados muito primitiva chamada Ocidente. Introspecção, essa aqui é a minha preferida. As observações introspectivas são úteis apenas para entender os estados meditativos, mas não os estados mentais comuns e patológicos. O que você acha? Bom, todo mundo que vem para cá, no CCR, vocês vêm para cá, vocês estão experienciando muitos estados meditativos. Uau, um estado meditativo. Ah, outro estado meditativo. Ah, isso é realmente divertido. Uau, outro estado meditativo. Eu nunca pensei que a meditação fosse tão divertida. Eu achei que era meio linear, cada dia ficando melhor e melhor e melhor. Alguém que já meditou mais de 20 minutos por dia acredita nisso? E o homem que disse isso não é um meditador, mas ele pensou sobre isso muito. Pensou muito sobre meditação. Então é charmoso, mas tolo. Então agora vem uma coisa mais séria. As observações introspectivas estão sujeitas à contaminação por teorias e sistemas de crenças. Essa aqui a gente não consegue descartar. Se você treinar como um cristão ortodoxo ou um ortodoxo e você entra em meditação, você vai ter experiências, você vai reportar suas experiências e o tipo de experiência que você tem podem muito bem, quase certamente, elas vão ser influenciadas por suas crenças e teorias, certo? E ninguém vai ficar surpreso com isso. Da mesma forma, se você for treinado no budismo Mahayana, você pode ver Vajrapani, mas se você for treinado na Tailândia, provavelmente você não vai ver Vajrapani surgindo na sua meditação. E se você for treinar como um hindu swami, você pode ver Shiva, mas possivelmente você não vai ver Manjushri. Influenciada pela teoria e pela crença definitivamente. Mas esse é o ponto da meditação? Entrar no estado meditativo, que é profundamente configurado, contornado, condicionado por teorias? Não. Essa é uma torta assada pela metade. É cozida pela metade. Você foi mais longe do que onde você estava, mas se você ainda está em um campo de elaborações conceituais e ainda está aninhado em uma teoria conceitual, então você está metade cozido, melhor do que cru. Mas é tão claro, tá claro em Theravada. Fala do budismo porque é o que eu conheço, na verdade.
que eu tenho um conhecimento significativo. E a tradição Theravada, quando você experiencia o Nirvana, ele transcende todas as estruturas conceituais. Completamente inconcebível. E não há palavras que você possa usar para transmitir a outra pessoa que não experienciou a Nirvana, como que é experienciar o Nirvana. Porque a experiência transcende as doutrinas, os métodos que levaram você até lá. Vai além. Além da órbita da linguagem. Esse é o ponto. Mas isso é verdade para muitos cristãos que contemplam as tradições também. Não dá para afirmar que a doutrina cristã, você pode afirmar que estados de consciência e as realizações são inefáveis e inconcebíveis. E as teorias e doutrinas ajudam você a chegar lá. Mas é como entrar num avião e dizer: você não pode levar bagagem aqui de mão. Aqui é um jato. Esse é um jato de combate. Então, se você quiser andar num jato de combate, você deixa toda a sua bagagem para trás. Imagina, bagagem grande de jeito nenhum. Nem bagagem de mão. Você tem que deixar tudo para trás. Bom, sim. Mas, se for assim, você realmente ainda não chegou lá. Você não entendeu, não chegou lá. E daí, essa é bem interessante. A primeira não é muito tonta, mas é uma tolice de um homem muito inteligente, isso é preocupante. Mas aqui, as observações introspectivas estão sujeitas à ilusão fenomenológica. Isso é... Talvez você esteja alucinando quando você vai meditar. Isso pode acontecer? Você pode entrar na meditação, seja shamatha ou estado de geração, prática de estado de geração, seja o que for, e você começa a ter alucinações. Darcy, só um instante, gente. A gente já retoma. Gente, como é objeto de estudo meu, e como eu sou apaixonado pelo Lama, eu queria dar uma pequena contribuição aqui, porque ele está falando realmente da interpretação. Então, queria propor que a gente pensasse nisso aqui, ó. Sim. Acho que é um exercício que fica, né? Que a gente pode contemplar. O ato de interpretar deve sempre ocasionar 3 perguntas interrelacionadas. O que queremos saber? Quais são as instruções necessárias para gerar conhecimento sobre o que queremos saber? E qual o nível de desenvolvimento do conhecedor? Em resumo, que parte da realidade estamos olhando? Como estamos olhando? E quem está olhando? Isso faz total diferença, né? Naquilo que é visto. Na verdade, Entendi. injunção é método, Uhum. né? E ele está falando exatamente disso. São pessoas fazendo objeção a algo que eles, primeiro, não têm nenhuma metodologia, mas o budismo é puro método, né? Sim. Então, assim, não é só o budismo. A ciência contemplativa é totalmente método. Você tem que seguir para poder. Então, assim, é como os caras aí estão confundindo banana com tomate, com... Pois é, mas sabe o que é pior? Assim, que para a gente que está aqui, está muito claro que isso não faz o menor sentido, né? Mas essa é a ciência vigente, né? Essa é a ciência vigente, isso que é o mais louco, né? Então, assim, para a gente que está aqui praticando há anos, dedicando, né, a prática contemplativa, você vê isso e fala, como assim, né? Não faz o menor sentido, né? Essa objeção que o Lama falou há pouco, as observações introspectivas são úteis apenas para atender os estados meditativos, mas não os estados mais mentais comuns e patológicos. Então, você só vai conseguir ter essa observação introspectiva no momento que você está meditando. Todos os outros momentos que a mente está operando, pensando, fazendo coisa, enlouquecida ou serena, você não vai. A observação introspectiva não vai acontecer. Como? Como não, né? Você experimentou, assim, para a gente que, né, que está praticando, isso fala, como assim existe esse tipo de tolice sendo falada?
mas não só existe, como é falada por cientistas renomados e referência. Isso que é mais louco, né? Isso que é louco, assim. E é isso que o lama fica possesso, assim. Enfim, a gente também, né? Você fala, não é possível. Cris, pode falar. Não, o que eu queria dizer é que, por exemplo, os cientistas, né, os pensadores atuais, aqui ocidentais, eles se dizem muito abertos, né? Que para ser cientista você precisa ter mente aberta. Eu não entendo que mente aberta é essa, né? Porque que não se permite nem experimentar, né? Eles que são da experiência, né? Que a gente ensina para as crianças, para os nossos alunos, o método científico, uma das partes do método científico é a experiência, é formulação da hipótese e a experiência, Sim, para ver se é verdade ou não. é. Então, mas para ele só o que tem validade é esse ponto, né? É a base do processo de delusão. Só existe aquilo que pode ser observado. Então, só aquilo que você pode observar pelos cinco sentidos, só isso. E a percepção mental, que é que vai, né, desenvolver e elaborar tudo isso, é completamente desconsiderada, assim, refutada, né, negada. E traz a mente como um conjunto de condicionamentos. Então, eles sequer consideram a mente como elemento. E aí é parte dessa premissa básica da delusão, né? Que eles acham que é, como diz o Lama, é onde eles tomam refúgio, né? É nessa relação dual de um sujeito e objeto. E aí, enfim. Ana, o Paulo, pode falar. Eu procurei a minha formação justamente em. Eu queria conhecer a verdade já há muitos anos, né? E quando eu ingressei nesse mundo científico, eu fiquei chocado porque eu pensava assim: aqui, sim, aqui eu vou encontrar pessoas que buscam a verdade. E o que eu infelizmente encontrei, aliás, encontrei orientadores maravilhosos, mas infelizmente encontrei um choque político. Um orientador me dizia assim: ó, Paulo, se me desculpe, mas como você é aluno da professora tal, eu não vou poder conduzir a tua monografia, a tua orientação, porque infelizmente nós estamos em choque. Então, eu vejo que na maior parte, quando se arroga o termo científico, está na verdade arrogando um grupo político que se apoia para manter o status quo, mas não é de fato de acordo com o método científico, ou pelo menos uma busca sincera pela verdade, né? É isso. É um aspecto complexo, né? Isso é verdade. Existe mesmo esse movimento, né, político. Mas também, aí a gente tem que ter um cuidado também para não negar completamente tudo, né? Porque, sem dúvida, a ciência trouxe coisas excepcionais, maravilhosas para a gente em todas as áreas, né? De saúde, tecnologia, desenvolvimento, né? Enfim, trouxe muitas coisas super maravilhosas. E até o Lama vai falar disso mais adiante, que ele fala que ele prefere pegar o avião para ir para o Colorado do que ir a pé. Então, isso, né, foi a produção de conhecimento científico e todo esse projeto, né, que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, que possibilitou muitas coisas, inclusive a gente está aqui nessa sala online agora, né? Então, tem muitas coisas que são maravilhosas, a gente não nega tudo, mas tem esses aspectos que a gente observa e que não fazem o menor sentido e que são reificados o tempo todo, né? E, Aline, eu tenho meu cunhado é um cientista de ponta, assim, sabe, da Amazon, pós-doc, né? Se eu falar de introspecção, ele vai falar: em qual paper você viu isso? Cadê o paper? Eu falei, sabe, numa coisa é certa, às vezes não vale nem a pena gastar a sua energia tentando, porque ele já está convencido daquilo. Eu não vou mostrar paper nenhum, entendeu? Então, É é, só perguntar para ele se a Mary tem um cordeirinho branco Branco como com a a neve. neve. é isso. É, mas é isso, né? A gente não vai tentar convencer, especialmente aqueles que estão aqui, né? Visão
Uma mente rígida, uma visão cerrada ali, fechada, que não abre espaço. Ele vai falar que é a memória, né, que está sendo usada para repetir a frase. Ele vai encontrar uma justificativa, sem dúvida. Vamos seguir mais um bocado, gente. Esse quase no fim desse. A gente vai voltar um pouquinho só. 19:42. Espera lá rapidinho. Mas se for assim, você realmente ainda não chegou lá. Você não entendeu, não chegou lá. E daí, essa aqui, essa é bem interessante. A primeira não é, é muito tonta, mas é uma tolice de um homem muito inteligente, isso é preocupante. Mas aqui, as observações introspectivas estão sujeitas à ilusão fenomenológica. Isso é, talvez você esteja alucinando quando você vai meditar. Isso pode acontecer? Você pode entrar na meditação, seja shamatha ou estado de geração, prática de estado de geração, seja o que for, e você começa a ter alucinações surgindo. Isso poderia acontecer? Claro, com certeza. Com certeza. Ilusões fenomenológicas, isso poderia acontecer, com certeza. Mas o ponto principal dessa tradição milenar de Nalanda, o Buda, ou 2000 anos atrás ainda, é que nós estamos aqui para desenvolver inteligência, prajna, inteligência discriminativa, que nos permite reconhecer o que é fenomenologicamente ilusão e o que não é, o que é um niyam, uma experiência meditativa, que pode ser de todo tipo, coisas esquisitas, excêntricas, malucas, e o que é realização. Agora, realização existem planetas ao redor de Júpiter. Essa é uma realização, não é uma alucinação. E é consensual. Qualquer pessoa com telescópio adequado pode confirmar isso. Qualquer um que atinge a shamatha pode confirmar que a consciência substrato não é uma invenção da imaginação. As qualidades de bem-aventurança, não conceitualidade e luminosidade é uma descoberta, e qualquer um pode fazer isso. Seja você um hindu, um budista, um taoísta. Não é uma ilusão fenomenológica. E o ponto de desenvolver uma atenção realmente refinada, samadhi, atenção plena, introspecção, junto com prajna, é que você está eliminando todas as ilusões fenomenológicas, incluindo todas aquelas que surgem para te encontrar quando você sai da meditação. Você quer saber sobre ilusões fenomenológicas? Abra os olhos. Tudo isso aqui é uma ilusão fenomenológica. O fato de que o Marcel está vestindo uma camisa cor de laranja, o problema só é que não existe nenhuma cor de laranja ali. Não tem molécula de cor de laranja, não sei quantas vezes eu já disse isso, mas realmente, ele não está pelado. Eu sei que ele está está vestindo uma camisa, e a camisa é cor de laranja, mas não tem nada cobrindo o tronco dele que seja cor de laranja, objetivamente. As moléculas não têm cor. Mas certamente parece... Não, ele está vestindo uma camisa cor de laranja. O cor de laranja é a qualidade da camiseta dele. Só que não. Porque não existe nenhuma molécula cor de laranja, não tem fótons cor de laranja, e nenhuma parte do córtex visual se transforma em cor de laranja. Então, a cor de laranja parece estar lá, mas não está. E os sons parecem vir de lá, mas os sons não viajam pelo ar. As ondulações do ar, sim. Mas não, eu ouvi um som vindo de lá. Não, você não ouviu. Você pensou que sim, mas isso foi uma ilusão fenomenológica. Nós estamos vivendo em um campo de ilusões fenomenológicas. E a introspecção só nos dá mais um cinema para olhar. Uma salinha de cinema para olhar. Bom, essa é interessante. Agora, as observações introspectivas estão sujeitas à ocultação e deturpação
por processos mentais e motivações inconscientes. Esta, definitivamente, você não consegue simplesmente soprar. Não dá. Esta é séria. Nós podemos ter crenças, talvez até inconscientes, que nos impedem de ver o que está bem na nossa cara, a olhos nus, que eu chamo de quê? De déficit cognitivo, certo? Se você sentir que alguma coisa não poderia acontecer, mesmo que aconteça, pode ser que você não veja. Nós estamos vendo isso na política hoje em dia. É verdadeiramente trágico na política americana. Está ali, na cara de todo mundo, mas não estou vendo. Não. Parece, mas não. Você não consegue ver o que está flagrantemente óbvio para qualquer um que esteja, que tenha uma sanidade razoável. Você poderia, porque você é inteligente, mas você não consegue ver. Então, você pode ocultar ou deturpar. Parece que sim, mas não é de verdade. Não é o caso, na verdade. Então, nós abafamos a evidência empírica com os nossos preconceitos, com as nossas crenças, com a nossa intolerância, com a nossa mente fechada, com as nossas fantasias, nossas crenças, e nós sobrepomos tudo isso. Sim, isso é sério, verdade. Mas não se limita à introspecção. Está em toda parte, em todas as nossas percepções. Como os homens veem as mulheres, como as pessoas de pele branca veem as pessoas com pele negra, como os ocidentais veem os asiáticos, como os chineses veem os tibetanos. E a lista continua e continua e continua. Nós não vemos o que é óbvio e nós vemos o que não está lá. Agora nós estamos nessa fase de tentar desenvolver a inteligência cognitiva. E isso é precisamente a espada de Manjushri, da inteligência cognitiva, para cortar aquilo que nós projetamos sobre a realidade e cortar a mente fechada que nos impede de ver o que está na nossa cara. Como a introspecção, por exemplo, professor. Você realmente não sabe se você está feliz ou infeliz? Você realmente não sabe se você gosta daquela piada e do behaviorismo das pessoas fazem amor e depois o homem pergunta: "Oh, foi bom para você? E como foi para mim?" Você realmente vai cair nessa estupidez? Porque a introspecção não tem papel nenhum. Então você conta para mim como é que foi para mim e eu conto para você como foi para você. Escuta, esse é o Groucho Marx de novo. Não precisa nem de refutação, precisa de uma gargalhada. E para. Stop it. Não fala, isso parece. Quanto mais você fala, mais estúpido você parece. Então, por favor, cala a boca. Eu quero respeitar você. A última. Essa é a mais interessante, na verdade. Como eu tenho um pouco de background em física. As observações introspectivas estão sujeitas a distorções devido à participação do observador. Ou seja, quando você está observando seus pensamentos, mesmo a partir da quietude da consciência, a sua consciência dos pensamentos certamente terá um impacto sobre eles, não tem? Você observa os pensamentos? Isso tem algum impacto na observação do pensamento? Faz com que ele desapareça? Faz com que ele mude? E se você se apropriar dele? Isso tem um impacto no pensamento? Se você se identificar com ele, se você está pensando aquilo, isso tem uma influência sobre o pensamento? Então, embora você possa idealizar a objetividade interna de descansar na consciência luminosa, discriminativa, clara, estável, observando os movimentos da mente, o simples fato de você estar observando os pensamentos influencia os pensamentos. Isso é chamado de Ranju. Você os observa e pelo fato de você estar observando, eles desaparecem. Certo? Isso é conhecido há centenas de anos no Tibete. E muito mais tempo atrás ainda na Índia. E há muito mais tempo na Índia. Mas isso significa, o fato de que existe um observador participando, isso significa que, portanto, todas as observações são inválidas?
Porque você não tem a objetividade absoluta de olhar para a Lua e não influenciar a Lua enquanto você faz a sua observação. E se esse fosse o caso, então o mais bem-sucedido de todos os ramos da ciência, da física, na verdade, seria um fracasso completo. Teria que ser descartado, porque é inválido, chamado de mecânica quântica. E todo mundo que conhece um pouquinho, pelo menos um pouquinho, sobre mecânica quântica, sabe que se você tem um sistema de medição, você tem o sistema que está sendo medido, mas você não pode fazer nenhuma medição sem influenciar o que está sendo medido, o que você está observando. É impossível, em princípio. Não que nós não tivemos uma tecnologia boa o suficiente para que haja um emaranhado intrínseco entre o ato de medir e aquilo que está sendo medido. Antes de ser medido, é uma função de probabilidade, uma possibilidade, uma potencialidade. Você faz uma medição e agora sim você pode dizer, tem um elétron ali, mas ainda é uma criaturinha estranha. Agora que você mediu, porque esse único elétron não tem simultaneamente uma localização, um momentum preciso e definido. Quanto mais preciso for a sua localização, menos precisa será seu momentum. Quanto mais precisa for o momentum, menos precisamente ele terá uma localização. Isso já foi demonstrado. Os constituintes fundamentais do universo físico não são inerentemente reais. É isso. Terminamos. Porque esses constituintes fundamentais nem sequer têm simultaneamente uma localização real e uma velocidade de um momento real, eles não estão realmente ali. Acabou, fim. A mecânica quântica, muito obrigado, você acabou de demonstrar um fundamento da Madhyamaka. Então, não, isso realmente foi um dos triunfos extraordinários da mecânica quântica. Entrando na computação quântica, por exemplo, em muitas outras áreas. Isso não é uma invalidação, é uma revelação que abalou o mundo. Quando você busca os constituintes fundamentais da realidade física, você não pode ter, em princípio, essa distinção clara e nítida entre sujeito aqui e objeto ali. Se for bom para a mecânica quântica, então é bom para os contemplativos. É bom para todo mundo. Então nós terminamos essa parte. Muito bem, muito bem. Fomos até aqui, gente. Então, um conjunto de refutações, né, que o Lama traz. E coisas assim que parece que nem precisaria ser refutado, né? Mas que precisa, né? Que é realmente a forma, a ciência vigente, né? Darcy, sim, pode falar. Essa última refutação, ela Uhum. é, a meu ver, extremamente importante e tem a ver, sim, com o nível de desenvolvimento da consciência que o próprio Lama estuda e traz para a gente os diferentes níveis. Então, por exemplo, se eu estou e são vários autores, isso é pura ciência, né? Isso chama-se psicologia do desenvolvimento. Se eu estou num nível de desenvolvimento âmbar ou conservador, a tendência é eu interpretar aquele evento mental, de uma forma que pode ser absolutamente contaminada pela minha visão de mundo, pela minha crença religiosa, ou pela minha, né? Tanto é assim que existem budistas que matam islamistas ou islâmicos em determinados países, né? E existem budistas que são iluminados. Então, você tem o budismo é perfeito, os budistas não. Então, eu acho que essa questão ela é muito favorável a gente trazer
para os nossos estudos também um pouquinho de psicologia do desenvolvimento, que cada um de nós aqui está interpretando as palavras do Lama de acordo com o seu nível de desenvolvimento, com o seu conhecimento, etc. e tal. Eu acho fantástico o Lama ter trazido isso. Sim. E é isso, né? A gente vai operando dentro do linguajar budista, né? Dentro das paisagens mentais que a gente tem, que são desenvolvidas, constituídas a partir das nossas experiências, né? Então, a forma como nós captamos as experiências externas, elas se dão a partir desses filtros internos, né? Condicionados. Mas não quer dizer que é assim, inerentemente existente dessa forma, né? Não é, né? Então, tem esse observador, à medida que ele vai se transformando, se modificando, aquilo que é observado e percebido também pode ser modificado, né? Então, se a gente pega um exemplo como o Darcy trouxe, né? Um exemplo mais simples e mais próximo da gente, de como a realidade é construída sob diferentes prismas por pessoas que estão próximas de nós. Uma mesma situação que a gente vê e entende de uma forma, um irmão ou uma pessoa querida está vendo aquilo por um prisma dele, que pode ser completamente diferente daquilo que a gente consegue estar observando, né? Então, elas são, com certeza, constituídas a partir dessas experiências e a participação do observador, né? O ponto é que no caminho contemplativo, isso vai ser ultrapassado, né? O equilíbrio cognitivo traz essa essa visão clara, né? A espada de Manjushri cortante vai cortar na raiz todos os enganos cognitivos, né? Todas essas deturpações dessa visão equivocada da realidade e dos acontecimentos, especialmente essa ideia de uma realidade inerentemente existente lá fora, fixa e imutável, né? Sem dar ser. Um dos grandes problemas que ocorreram com a vinda dos contemplativos, dos grandes mestres do Oriente para o Ocidente na década de 60, na década de 70, foi que os grandes mestres chegaram aqui com um nível de desenvolvimento espiritual, uma linha de desenvolvimento espiritual extremamente avançada. E os alunos tinham, principalmente da Califórnia, aqueles caras lá de Berkeley, eles tinham um nível de desenvolvimento cognitivo muito maior que os mestres. Então, existiam certos conflitos, o cara não conseguia entender certas posturas de mestres que viviam em sociedades praticamente feudais. O Shagdu Rinpoche dizem, né, tem no livro, que ele vivia numa grande, eu acho que um aglomerado de tendas com cerca de 400 pessoas, e existiam amas, existiam, não eram escravas, mas servidores. Então, assim, claro, é óbvio que existem diferentes níveis de desenvolvimento, né? E eu acho que a gente perde um pouco essa perspectiva de achar que o desenvolvimento espiritual ela é uma coisa única, ela é uma via de mão única, que a gente, ao nos desenvolver do ponto de vista espiritual, a gente não pode ter problemas em outras linhas de desenvolvimento. Eu estou achando a aula ótima hoje. Obrigada, Darcy. Com certeza, né? O que vocês acham? Ana ou Paulo? Sim, desculpa, não tinha visto. Pode falar. Já que o Darcy está animado, eu também estou animado com a aula. Vou só argumentar que às vezes não é nem desonestidade ou é porque um observador com os mesmos dados pode concluir por relações lógicas completamente diferentes de outro. E isso a gente pode ter visto na história, por exemplo, quando antes do Copérnico se podia até descrever matematicamente o movimento dos astros, mas imaginando que a Terra era o centro. Depois foi possível descrever os mesmos movimentos de uma maneira mais simples, mas os dados que a gente tinha eram os mesmos. Então,
a perspectiva do observador pode levar a uma conclusão até razoável, mensurável, repetível, mas que não necessariamente é a verdadeira. E Maravilhoso. aí Exato, é isso. obrigada. Obrigada, Paulo. E se a gente lembrar rapidinho, Cris, no nosso estudo de quarta, umas semanas atrás, o Lama trouxe esse tema também num aforismo que a gente contemplou, que ele falou sobre caixa preta e subdeterminação, né? Essa forma de como a forma de observar influencia no resultado daquilo que é observado, né? Na formulação do conhecimento. E exatamente como o Paulo trouxe, um mesmo elemento com os mesmos dados, observado de diferente forma, pode trazer resultados ou um conhecimento antagônico, né? Então, isso faz muito sentido, assim. Então, é importante a gente olhar, pensar, refletir e também não se ater a uma ideia de uma solidez dessas experiências, né? A gente contempla tudo isso e, ao mesmo tempo, solta tudo, né? Para a gente não sedimentar nenhuma dessas ideias também e não ficar ali, né, reificando e reificando. Cris, pode falar? Eu tive um professor de um curso que eu fiz que ele dizia assim: eu sei o que eu falo, mas eu não sei o que o outro entende. Fala bem isso, resumiu bem isso, né? Exato, Eu sei o que eu falo, mas eu não sei o que o outro entende, exato. né? Porque vai depender de tudo de dentro dele, né? De todas as vivências, experiências, crenças, é um monte de coisa mesmo. Sim, com certeza. Obrigada, Cris. Rita, pode falar, por favor. É, o que eu penso que nessa discussão, assim, né, o que a Cris, ela abordou isso um pouco, nós não podemos esquecer a nossa carga emocional, que eu acho que ela faz muito, forma muito o nosso olhar de acordo com as nossas necessidades também, porque nós somos indivíduos, cada um aqui tem uma necessidade diferente, e creio que está aqui também, até por causa de necessidades, desejos, anseios, né, diferentes. Então, eu acho que isso é um dado assim muito, para mim é muito importante, assim, a maneira como eu venho a interpretar e a sentir também, né? Sim, com certeza. Obrigada, Rita. E esse é um aspecto que compõe também essa formulação da ideia, da experiência, né? Do conhecimento. A emoção, com certeza, está aí, presente. Ana Luísa vai sair. Obrigada, querida. Até semana que vem. A emoção está presente e lembrando assim que o Lama está trazendo uma inteligência específica que está tratando, né, que é a inteligência cognitiva. Mas essa experiência mental, o equilíbrio mental, ele vai se dar baseado nessa que ele chama de matriz sextupla. E uma delas é a emoção, né? É a inteligência emocional. Então, compreender, observar, desenvolver, né, equilíbrio dessas seis dimensões de inteligência é o que vai trazer realmente uma mente apurada e livre desses condicionamentos, né? Para então ver e reconhecer a realidade como ela é, de fato. Mas com Ou certeza, desequilíbrio, não só equilíbrio, né? Também desequilíbrio. reconhecer exatamente. Exatamente. Obrigada, Rita. Darcy, querido. Não, é só para complementar o que a Cristina falou, que eu achei ótimo, e nem sempre o que eu falo é verdade para mim mesmo. Eu, no processo terapêutico, eu posso estar deliberadamente falando algo não é verdade para mim. É, E aí o que o outro vai entender é mais louco ainda. é um imbróglio danado, né? O negócio fica feio, complicado. Gente, são 7h26. Vocês acham que a gente deixa para começar a parte 2 na semana que vem? São 29 minutos, refutando essas objeções, né? Então, acho que fica muito, né? Aí a gente começa a parte 2 com a Flor na semana que vem. Mas eu sugiro a vocês que vejam lá no site, né? Então, quem tiver interesse, Darcy, Eu vai lá. ficaria até meia-noite aqui, Eu sei. mole, tranquilo. Vai lá, entra no site, assiste a parte 2 e vai vendo. E é realmente um tema
precioso assim para nossa contemplação, para o nosso caminho. O Lama fala disso apaixonadamente, o Darcy apaixonado também, então tem esse reflexo, né? Esse espelho aí. E e não só maravilhosa a forma como o Lama traz, mas é necessário, né? A gente precisa realmente trazer essa percepção clara e observar como esses desequilíbrios cognitivos, esses enganos, né, também moldam as nossas ações, as nossas escolhas, a nossa interpretação de mundo das pessoas, né? E aí isso tudo equivocado, imbuído de uma emoção desequilibrada e todo o resto, né? Como esses emaranhamentos, essas confusões e conflitos vão se desenhando e se desenvolvendo e se reificando, solidificando, né? E só gera mais e mais e mais sofrimento. Então, a gente olha para isso com clareza, com abertura, com a nossa presença, né, e nossa verdade, cada um de nós de onde está. Não dá para começar de onde a gente não está, né, nem do lugar do outro. Mas cada um onde está, vai contemplando, ouvindo o Lama, observando, fazendo as práticas, analisando, investigando, né? E aí, na nossa experiência, a gente vai reconhecendo todas essas possibilidades de além desses enganos todos, né? Aline, se você Sim, soubesse o desejo, o profundo desejo que eu tenho de vocês todos conhecerem o que é o idealismo analítico, porque a, é a coisa mais linda do mundo a gente vê uma metafísica que dialoga com a não dualidade de uma forma tão perfeita, tão linda, e está à nossa disposição. Então, o que o Lama está falando, eu mandei, inclusive, uma mensagem lá para o Lama Alan Wallace, pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas darem para ele lá o link, né, para ele poder investigar aí mais a fundo. Aí a moça, toda compassiva, falou: Ah, Darcy, ele só sai de 6 em 6 semanas. Eu falei: Não, mas tudo bem, não tem problema não, pode mandar, ele vai se divertir. ah, é maravilhoso, né? Quando a gente encontra conteúdos assim que são preciosos, a gente aspira realmente que as pessoas que a gente quer bem, né, também É, acessem. a base irredutível do idealismo analítico se chama consciência fenomenal. A do Dzogchen se chama consciência primordial. E nós ainda temos Dharmakaya, que é a consciência, né? É, enfim, deixa para lá. Já falei Maravilhoso. demais. Falo assim, de onde eu estou hoje eu não dou conta, mas quem sabe causas e condições vão operando na vida e eu um dia contemplo todo esse corpo de conhecimento, experiências e práticas, assim, muito bom. E aí você vai se aprofundando e compartilha com a gente também um pouco. Vamos fazer nossa dedicação, né? Importantíssimo dedicar os méritos. Deixa eu encontrar aqui rapidinho as preces de dedicação. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação.
Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jodiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Duda, Ogela Madrugyone, Drowatike Malupa, Deisala Gopa, Show. Muito bem, queridos e queridas, obrigada pela companhia. Domingo que vem a Flor está com a gente. Obrigada, Aline. Obrigado, Obrigada, adorei Beijos. a Sandra. aula de Obrigada, Obrigada a hoje. Aline. vocês Um beijo a todos. Boa todos. noite. Tchau. Tchau.